Uma boa tarde a todos. Queremos saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que você esteja tendo um dia abençoado na presença do nosso Deus. Nesta tarde, nós pedimos permissão para entrar no seu lar, para transmitir a palavra do Evangelho de Cristo, a palavra que salva e liberta. E usaremos como tema: você está passando pelo deserto? Leremos o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 31, onde está escrito assim na palavra de Deus: E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Quando falamos em deserto, sempre ligamos a palavra deserto a um lugar de dificuldades e problemas. Mas ao ler o texto percebemos que Jesus os chama à parte para repousar. Logo, é como se o deserto fosse também um lugar de descanso. E pensamos e indagamos: então, Senhor, por que tantas lutas? Por que tantos problemas? E algo ainda nos leva a pensar que a nossa luta, que o nosso problema é maior que o dos outros. Jesus nos advertiu e precisamos entender que aqui sempre passaremos por aflições, por provações, e que devemos aprender a enfrentá-las, pois Deus estará sempre conosco. Sabendo também que todas as lutas e provas que passamos têm também um propósito de Deus em cada uma delas. Apesar do deserto ser um lugar bem seco, o Senhor estará lá. É a garantia que temos. E Ele trabalha em nossas vidas mesmo no deserto. E Ele transformará o nosso deserto em um lugar de descanso. E o deserto deixará de ser seco para ser um manancial de águas. O deserto não é o fim. Deserto não é lugar de chegada, mas apenas um lugar de passagem. O deserto faz parte do caminho, mas nós não permaneceremos lá. O tempo que passamos no deserto é um período de provação, mas também de preparação. No deserto, Deus nos aperfeiçoa e nos qualifica para ajudarmos outros a passar pelos seus desertos. E ao passarmos pelo deserto, certamente faremos as coisas de maneira diferente e bem melhor. Vejam o exemplo de Moisés. Aos 40 anos, após matar um egípcio, fugiu para o deserto, deixando tudo para trás. Foi se refugiar entre os pastores de ovelhas. Lá, ele encontrou-se com Deus e foi treinado e preparado para a sublime missão: libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Vejam o exemplo de Jesus. Após o seu batismo, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Isso nos mostra que nem sempre vamos ao deserto por causa de algo errado ou por uma luta, mas é certo que ao enfrentarmos a fome e a sede, aprenderemos com o Senhor e pela sua palavra a beber da água da vida e comer do pão celestial dado pelo próprio Deus. Deus nos faz passar muitas vezes pelo deserto,
para nos mostrar que existe um alimento espiritual esperando por nós. Na vida espiritual passaremos por desertos. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus passou pelo deserto e venceu. E o deserto nem sempre é só físico ou material, mas também uma luta espiritual. Lembremos também de Jesus no Getsêmani. Ali ele enfrentou as piores lutas espirituais de sua vida, mas não deixou de fazer a vontade do seu Pai. No primeiro deserto, Jesus foi cheio do Espírito Santo para vencer a Satanás. No segundo deserto, a luta foi contra a sua vontade, em prol da vontade de Deus. Às vezes passamos pelo deserto, não por culpa do diabo, mas porque não subjugamos a nossa vontade à vontade de Deus. Nem sempre o deserto significa o peso da mão de Deus. Às vezes, são as nossas próprias escolhas, sem a aprovação do Senhor, que nos levam ao deserto. Mesmo assim, Ele fará com que nossa passagem pelo deserto seja para o nosso próprio bem, cumprindo um propósito específico de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor e que sua essência é bondade. Diz também que as suas misericórdias, elas não têm fim, pois se renovam a cada manhã. Deus permite passarmos por desertos para sermos preparados para algo melhor. Jesus venceu o diabo com a palavra e nós venceremos a todos os desertos que surgirem com a palavra de Deus. Leia Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. E você concluirá, depois desta leitura, que quem passa pelo deserto está sendo provado e precisa ser aprovado. Deus está do teu lado e a sua companhia é a certeza da vitória. Deus sabe de tudo sobre nós. Quem passa pelo deserto com a sua aprovação terá a recompensa de Cristo. Deus forja o nosso caráter, mas nos dará a vitória. O deserto é passageiro e o fim são vitórias e bênçãos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Uma tarde, um resto de tarde abençoada para todos, na presença do nosso Deus. Deus os abençoe. Fiquem em paz.